Olá, eu me chamo Joaquim Tavares e moro atualmente em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Essa história aconteceu com meu pai, quando eu era mais novo. Sempre me lembro dele contando esse relato e hoje, com a permissão dele, vim contar aqui. Ele ainda está vivo e está ao meu lado enquanto eu escrevo, sempre me dizendo alguns detalhes. Meu pai também se chama Joaquim. Então, vamos lá para a história. Eu vou contar como se fosse ele. Lá pelos anos 70, eu morava em uma casinha bem simples, que eu e os homens da minha família construímos com muito esforço. Eu já tinha meus filhos e minha esposa, que apelidei carinhosamente de Nininha. A casa ficava bem isolada e longe da praia. Era cercada por mato e tinha poucas casas ao redor. Na verdade, quase nenhuma. E se tivesse alguma, era muito longe. Para sustentar minha família, eu caçava mistura pelas regiões. Não tinha muito bicho, mas o que eu achava já era lucro e dava para mandar a fome embora. Tudo começou depois da quarta-feira de cinzas. Era nosso primeiro ano ali. Deveria ser por isso que não estávamos acostumados com muita coisa. Bem, por mais que eu fosse devoto e tivesse conhecimento da quaresma, eu tinha que caçar comida. Que Deus me perdoasse, mas minha família não podia passar fome. Abracei minha esposa e disse que estava indo caçar a mistura do almoço. Ela perguntou se não seria mais fácil ir pescar na praia depois. Eu disse que não, que já estava pronto e iria assim mesmo. Então eu fui. Atravessei a pequena estradinha de terra que tinha em frente à minha casa e entrei no mato. Acendi o lampião e fiquei pensando no que fazer por ali. O mais fácil de pegar era carne de peba, ou tatu, como quiserem chamar. Fiz uma pequena armadilha para capturar pelo menos um, e depois disso eu iria para casa. Subi em cima de uma árvore e diminuí a luz do lampião, ficando de tocaia por ali mesmo. Alguns minutos se passaram e eu não vi nenhum movimento acontecer por ali. Eu já estava prestes a descer e mudar a armadilha de lugar, quando eu escuto, ao longe, alguns passos. Eram passos estranhos, mas não me arrisquei a descer. Poderia ser algum bicho maior. Quando o som foi se aproximando ainda mais, eu senti uma tontura e várias coisas ruins, como se algo vindo do inferno se aproximava. Fiquei atento e vi, ao longe, algo bem estranho sendo iluminado pela luz da lua. Naquela hora, eu não raciocinei direito, nem eu mesmo acreditei na hora que aquilo fosse real. Por mais que aquele bicho fosse apenas um esqueleto, tinha roupas rasgadas que provavelmente eram seguradas pelos ossos, por estarem presas ou enroscadas. As roupas eram velhas e tinha muita terra em cima, e também parecia ser de uma outra época. Eu espremi os olhos para ver melhor e percebi que aquilo tinha unhas bem longas. Mas como aquilo tinha unhas, sendo que era apenas um esqueleto? Bem, só Deus sabe. Naquele momento, me bateu um pico de energia e coragem. Eu não pensei duas vezes. Desci da árvore enquanto aquilo estava a alguns metros longe e comecei a correr, na tentativa daquilo não me pegar. Deixei tudo lá, menos o lampião que estava aceso em minhas mãos. Eu não sei o que deu em mim naquela hora, pois eu poderia muito bem ter ficado em cima da árvore, mas, infelizmente, o medo não deixou. Quando eu olhei para trás, eu vi aquilo correndo atrás de mim e corria muito rápido, quase tão rápido quanto eu. O som que aquilo fazia quando corria era horrível.
os ossos batiam, fazendo um barulho de arrepiar. Eu já estava cansado de correr, mas não podia deixar aquilo me pegar. Finalmente, saí de dentro do matagal e avistei minha casinha, mas ela ainda estava um pouco longe, pois acho que na correria eu me desviei de onde realmente entrei. Parei um pouco para respirar quando cheguei na estrada, achando que aquele bicho não iria conseguir sair dos matos. Errado estava eu. Aquele ser não me deu nem 30 segundos para respirar, que já apareceu saindo do mato. Voltei a correr desesperado até chegar em casa. E chegando lá, eu bati na porta com tudo, acordando a minha mulher, que logo abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo. Eu pensava que estava tudo em segurança, mas eu estava errado. Comecei a escutar o mesmo barulho rodeando a casa. Minha mulher queria abrir a porta, mas eu não deixei. Fomos para o quarto dos nossos filhos e ficamos lá esperando amanhecer. Quando amanheceu, minha mãe veio até a minha casa e nos trouxe um bolo. Quando viu a nossa situação, perguntou o que havia acontecido. Mais calmo, eu contei para ela e minha mulher o que havia acontecido dentro do mato. Depois de contar tudo, minha mãe começou a me chamar de burro, dizendo que agora eu seria atormentado todas as noites pelo corpo seco, pois eu trouxe ele direto para minha casa. Raciocinando melhor, até que fazia sentido. Comecei a me sentir culpado por ter trazido aquele monstro para perto dos meus filhos e de minha esposa. Bem, aquele dia se passou e eu fiquei assustado e esperto nas coisas o dia inteiro. Eu não podia escutar um barulho que já me virava para ver o que era. A noite chegou e com ela o medo daquilo voltar. Fechei todas as portas e janelas, deixei tudo muito bem trancado e fui me deitar com os meus filhos e esposa. Deixei minha espingarda perto, caso fosse necessário. Eu estava tão cansado da noite anterior e do dia que eu acabei pegando no sono, abraçado com meus filhos. Fui acordado pouco tempo depois, com minha mulher cutucando meu braço, dizendo que tinha alguma coisa lá fora. Respirei fundo e despertei totalmente. O sono foi embora e a única coisa que ficou foi o medo. Peguei minha espingarda e me sentei na sala. Falei para minha mulher não se preocupar muito, que por ali estávamos seguros. Aquilo ficou rodeando a casa, não nos deixando em paz. Parecia que ele procurava algum jeito de entrar, mas pelo visto, e graças a Deus, não tinha como. Então, aquilo ficou nos atormentando. A noite se passou e quando deu umas 4 horas da manhã, aquela coisa foi embora. Confesso que já não estava mais aguentando essas coisas, mas eu não sabia o que fazer e muito menos quem procurar. Como eu não dormi de noite, armei uma rede e me deitei. Demorou muito e eu peguei no sono. Naquele momento, eu lembro até hoje o que eu sonhei. Eu estava em uma casa de fazenda, bem grande. Lá tinha muitos escravos e atrás de mim tinha um casarão enorme. No pasto tinha cavalo, vaca, boi, galinha, enfim, tudo de animais. E tinha um homem que parecia ser dono daquilo tudo. Naquele sonho, eu vi de tudo um pouco. Eu vi o que aquele fazendeiro branquelo fez com as escravas, o que fez com os animais e também com a própria esposa. Aquilo era um ser humano podre. Do nada, eu apareço em uma floresta, vendo os capatazes do fazendeiro jogarem ele no buraco. Ou seja, ele tinha batido as botas. No sonho, também apareceu aquilo, se levantando depois de ter batido as botas e andando por aí, sem saber para onde ia. Eu acordei assustado,
achando que aquilo estava vindo atrás de mim. Quando percebi, já estava ficando de tardezinha. Me levantei e fui almoçar tarde mesmo, já que estava com fome. Quando foi escurecendo, eu fechei tudo e me deitei na rede da sala, mas estava sem sono. Então, fiquei lendo uma revista para passar o tempo. Fiquei rezando para aquilo finalmente seguir o caminho dele e nos deixar em paz. Mas, pelo visto, minhas preces não foram ouvidas. Aquilo voltou. Eu tentei ignorar, mas estava impossível. Até que, em um momento, eu ouço tudo silencioso. Até que o silêncio é quebrado por alguns barulhos em cima do telhado. Me levantei rapidamente e fiquei tentando ver o que era. Se era apenas um gato ou algo mais perigoso. Quando eu vi, eu não quis acreditar. Aquilo estava em cima de casa, afastando as telhas para tentar entrar. Não tive outra opção. Eu meti bala naquilo, na esperança de pelo menos assustar. E foi o que funcionou. Naquela noite, aquela coisa não voltou mais. Porém, na noite seguinte, aquilo voltou e fez a mesma marmota de subir no telhado de dentro da casa. Assim que raiou o dia, eu não aguentava mais e fui procurar Dona Maria, uma curandeira aqui de Areia Branca. Cheguei lá e disse para ela tudo o que estava acontecendo. Ela me explicou assim: meu filho, o que você está vendo é o corpo seco, um troço ruim que não foi aceito nem pelo céu e nem pelo inferno. Por isso, ele fica vagando por aí, procurando algum besta para atormentar. Faça o seguinte: pegue esse sal benzido e quando você vê aquilo de novo, você grita: venha pegar esse sal, que assim você provavelmente ficará em paz, pelo menos por um tempo. Eu agradeci suas palavras e peguei o sal. Voltei para casa e fiquei esperando a noite chegar. Depois de algumas horas, novamente, tranquei tudo dentro de casa e fiquei esperando aquilo chegar. E como esperado ele veio. Eu gritei, dizendo para ele vir pegar o sal. Fiz como Maria mandou. Abri a porta e fiquei esperando aquilo aparecer na minha frente. E quando apareceu, me tremi todo. Entreguei o sal nas suas mãos esqueléticas e repeti as palavras que a curandeira disse: não me perturbe mais. Pegue esse sal benzido por Deus e nos deixe em paz. E fechei a porta e só escutei aquilo indo embora. Na noite seguinte, nada aconteceu e assim foi por diante, mas nada acontecia. Cheguei à conclusão que aquele negócio do sal tinha dado certo. Eu tenho outras histórias que aconteceu em Areia Branca. Em breve, mandarei mais para vocês. Esse foi o relato do meu pai. Ele realmente tem vários relatos sobrenaturais. Em breve, irei trazer um que aconteceu na praia. Tenham todos uma boa noite e tenham muito cuidado quando forem entrar dentro desses matos, ainda mais na quaresma. Obrigado e uma boa noite.